Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando, nos assistindo. Que aí da sua casa você possa contar com essa assistência, fazer uma prece antes de iniciar esse estudo, tentar ouvir no seu coração a mensagem que o Mestre Jesus está querendo lhe dizer, fazer suas reflexões. É importante para nós nos permitirmos isso, esse reencontro conosco mesmo, com as nossas emoções, com aquilo que a gente vivenciou ao longo da semana e que precisa ser reorganizado no nosso coração, as avaliações que nós precisamos fazer das nossas ações, do nosso comportamento, tentar entender o que de melhor a gente poderia ter empreendido em nosso benefício, em benefício das pessoas com as quais nós convivemos. Então, às vezes é necessário mesmo que a gente, no momento em que consegue parar, né, e às vezes é na hora de ouvir um estudo, uma palestra, da gente poder repensar sobre essas coisas e estabelecer para nós novas oportunidades de uma conduta diferente, mais produtiva no bem. A nossa vida, meus irmãos, ela é tão pequenina, a vida física, ela é tão pequenina na nossa história de espíritos imortais que a gente não deveria perder as oportunidades que a vida nos dá de compreender as coisas que nos acontecem, de refletir realmente sobre aquilo que nos rodeia, de refletir sobre os sentimentos que tivemos diante de uma situação ou de outra, da gente se perguntar por que a gente sente determinadas coisas quando incitados por ocasiões, por palavras, e a gente só consegue corrigir, às vezes, um comportamento automático, ou digo, automatizado já pelas nossas incursões de vidas anteriores, quando a gente consegue pensar racionalmente sobre isso. Mas se a gente não pensa, se a gente não para pensar, então a gente não consegue perceber. E as coisas são tão delicadas, tão sutis, que se a gente não parar com coragem para refletir sobre as situações que nos envolvem, a gente não consegue avançar. Então, a vida, meus irmãos, ela é um grande laboratório para todos nós. Ela sempre nos dará oportunidade de melhoria. É inesgotável as oportunidades que nós temos de avançar, porque a reencarnação ela é dada para isso, para que nós avancemos, para que nós melhoremos. E se a gente ouvida essas oportunidades, nós estamos perdendo a chance do progresso. E reencarnar não é simples. Voltar a essa vida é algo que demanda tempo, é algo que demanda esforço, é algo que demanda planejamento. E se a gente está aqui hoje, preso a esse corpo físico, é porque hoje é o nosso momento. A gente precisa entender que muita coisa foi empreendida para a nossa vinda. Muita coisa foi organizada, pensada, para que quando nós estivéssemos aqui, as situações surgissem a nos convidar à prática do bem e do amor, a nos convidar ao encontro conosco mesmo, a nos dar condições de refletir e refletindo, acertando e acertando, avançar. Então, a mensagem de hoje que nós vamos tratar, ela é uma mensagem que ela nos faz pensar sobre estas coisas. O título é Tempestades da Alma, é a lição de número 11 do livro Tesouros Libertadores, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Joana, nesta página, como o próprio nome diz, ela fala de tempestades, ela vai fazer uma alusão às coisas que acontecem na natureza.
as tempestades, as tormentas, né? As coisas que a natureza se revira, gerando às vezes perdas grandes para aqueles que se beneficiam de um espaço físico, de um lugar produtivo, de suas moradias. E ao mesmo tempo que isso acontece, isso vem assolando aí a vida de muitos espíritos, e a gente tem notícias disso de tempos em tempos, né, meus irmãos? Ao mesmo tempo, a natureza, ela segue uma reorganização natural, porque ela obedece às leis de evolução. Então, naturalmente, ela se reorganiza, ela se reestrutura. E lugares aonde, por questões naturais, se fizeram totalmente perdidos, tempos depois a gente vê reacender vida, reacender o verde que ali tinha sido escondido, a gente vê o sol brilhar ali novamente. Então ela faz uma alusão a esses tormentos naturais para nos convidar a refletir sobre os tormentos da alma, porque os tormentos a que ela se refere, que está no íntimo de cada um de nós, de tempos em tempos também irá ecoar. De tempos em tempos também irá reacender, fazendo um turbilhão de situações na nossa vida. E como em a natureza tudo se reconstrói, tudo se renova, o intuito é de que a renovação também se faça no íntimo de cada um de nós. Entretanto, em a natureza tudo obedece uma lei natural, e isso acontece, isso se dá. Já na alma, apesar de tudo propiciar para essa renovação, há um componente a mais, que é o livre-arbítrio. E dentro dessa ótica da liberdade que nós temos de inferir e de ingerir sobre as nossas escolhas, as nossas vidas, nós podemos aproveitar ou não a oportunidade que essas tormentas íntimas, morais, nos trazem de renovação, ou a gente pode, diante de um fato, ficar naquele lodaçal gerado pelos conflitos e permanecer ali sem que nos permitamos vencer. Então, olha como que é grave essa abordagem do tema de hoje, porque a necessidade que nós temos de renovar propósitos, ela é urgente. A humanidade, ela está presa a dores e a conflitos de alta ordem moral. Nós vemos que a revelia de toda a ordem que a providência divina institui na sociedade, os seres humanos ainda se comportam como espíritos rebeldes, levianos, desatentos, que se emaranham no meio das dores e dos interesses materiais e que não conseguem vislumbrar uma nova ordem de comportamento que iria gerar no coletivo e no individual as benesses do amor e da paz, ainda mesmo que queiram isso. Olha como que é paradoxal isso, porque ao mesmo tempo em que nós desejamos um estado de equilíbrio
ao mesmo tempo que nós desejamos viver em harmonia, viver em capacidade de segurança, de alegria íntima, nós fazemos justamente o contrário, nós percorremos caminhos que não nos levarão a isso e geramos muito mais conflitos, geramos muito mais dores. Então, Joana vem na mensagem de hoje nos fazer um convite para isso, para que a gente possa refletir. Então tem 2 parágrafos aqui muito interessantes que eu vou ler para vocês. O primeiro, ela fala sobre as tempestades e ela diz assim: não obstante as calamidades a que dão lugar em a natureza, tudo se renova, reverdece, volta à beleza original ou apresenta outros aspectos que foram moldados, continuando a paisagem conforme a programação estabelecida. Então, aquilo que a gente estava falando, gerou uma coisa em a natureza, ela se reconstrói. Isso está dentro da lei, da ordem divina, e a natureza responde naturalmente a isso. Então, é uma questão de tempo. De tempo. Também a renovação não acontecerá em a natureza antes do tempo necessário para toda a maturação daquele ambiente, né, daquela ordem orgânica, mas no tempo certo ela florescerá, ela acontecerá. E aí ela diz, quando acontece na alma, né, e isso sucede com frequência, converte-se em processos autodestrutivos, de pequeno e grande porte, conforme a sua intensidade, assinalando a existência humana com transtornos graves. Aí ela fala, se em a natureza tudo obedece a essa ordem, quando isso acontece no íntimo do ser, eis que isso pode gerar para o espírito que vivencia essa experiência um tormento profundo, de grande intensidade e que pode levar o indivíduo mesmo a se perder ali no emaranhado dessas dores. Então a gente precisa entender, para a gente entender esses mecanismos e do que ela está falando, a gente precisa se reconhecer como espíritos imortais. Meus irmãos, nós somos irmãos em processo de evolução. A vida física, essa que está acontecendo para nós nesse momento, ela tem tempo certo de começar, tem tempo certo de acabar e ela é temporária, ela é piquititinha. Eu falo piquititinha mesmo porque a gente, mesmo que se fala assim, nossa, mas tem gente que está chegando a viver 90 anos, 95, 100 e poucos anos, ainda assim é pequenininha. Porque a gente tem que pensar no ser imortal. Entretanto, mesmo ela sendo pequititinha, né, com tudo que ela tem para nos oferecer a nível de tempo, de presença, preso a esse corpo físico, ela é grandiosa. Por quê? É nesse exercício da vida física, no contato conosco mesmo, nesse cenário de vida material e no contato com os outros, que nós poderemos avançar no processo de reconstrução de nós próprios. Então, é como se a gente, para a gente entender isso que ela está falando, o nosso mundo íntimo, ele é um conjunto de emoções, de sentimentos, de energias, tudo guardados ali, latentes, guardadinhos. Esse universo íntimo, que é grandioso, ele não se apresenta em sua totalidade a cada existência nossa, porque nós não daríamos conta de numa única existência
experienciar todas as histórias, todas as experiências, as vidas, todas as marcas morais, né? Todas as dores existenciais que nós granjeamos ao longo das nossas existências. Então, num olhar condescendente de Deus sobre nós, a cada etapa de vida física, nós somos levados a burilar certos aspectos do nosso ser, desta alma que somos nós, desse espírito imortal que somos. Então, partes desse grande conjunto de emoções, de energias condensadas, são tratadas a cada existência. Então existe, a gente precisa entender isso, existe um arquivo grandioso nosso, guardado, latente, e que, diante da vida física, pontos deste arquivo são retomados. São retomados porque precisam ser revisitados. E é nessa encarnação que precisa. E foi com esse planejamento reencarnatório mais propício para que nessa encarnação esses pontos fossem abordados. Outros não. Outros deverão ficar lá, guardadinhos, para outros momentos da nossa história. Então, quando a vida física se apresenta e a gente vai no contato com um e com o outro, nas experiências da vida social, da vida de relação, da relação dos mais próximos, dos familiares, dos afetos, né, dos amores, das pessoas com as quais nós convivemos no nosso local de trabalho, das pessoas que a vida nos coloca no convívio, seja de modo muito presente ou nem tanto assim. São todos esses o conjunto que determina a ordem de coisas que nós devemos experienciar e aprender, refletindo, nos conhecendo, nos identificando as nossas dificuldades, identificando nossas limitações, mas também percebendo os pontos fortes que nós já temos, capaz de fazer com que a gente avance nessa nossa caminhada. Então, de tempos em tempos, surgem turbulências na vida de todos nós. É uma doença de alguém, é uma situação de abandono, de solidão, uma dor grave vivida conosco, com pessoas que a gente ama, né? Essas coisas que a vida traz. Nisso que a vida se desenha, com esses cenários todos, esses pontos, os que ficaram lá guardadinhos, e esses que nesse cenário deverão eclodir, deverão surgir, eles despontam de tempos em tempos, ante a esses estímulos. Então, vem que surge essas coisas dentro de nós. Em alguns, vou fazer um parênteses aqui, em algumas situações, há o disparador mesmo, ou seja, aquela situação vivida nessa encarnação, aquele episódio, né, aquela fala de alguém, aquele pensamento nosso, ou uma atitude que a gente tomou, criou o disparador desse arquivo íntimo nosso. E quando esse disparador vem, aí tudo isso que está aqui, ó, nesse arquivo, né, esses pontos, eles eclodem. E eles vêm com tudo que tem. Porque é nosso isso, é do nosso arquivo. E eu já falei isso muitas vezes com vocês aqui, é como se a gente abrisse ali o computador e clicasse 2 vezes no arquivo e aquele arquivo se abre, né? Então, esses são os disparadores que a vida traz. Então,
O cenário reencarnatório, ele vai nos propiciar isso. E isso é bom que aconteça. Isso é necessário que aconteça. Porque a ideia que a gente precisa entender desse processo é que, como a tormenta, as tempestades naturais, elas surgem, solapam, né? Elas vêm com tudo e obedecem a uma ordem natural de reconstrução divina, conosco também vai acontecer assim. Então, esses tormentos, que são temporários, se nós assim conduzirmos, eles também vêm para isso. Por quê? Porque é diante dessas investidas que, quando a gente tem o disparador, volta aqui nesse arquivo e retoma, e que as coisas vêm dessa forma toda para nós, é que a gente, porque aí isso, de certo modo, desequilibra o que a gente achava que estava correndo tudo mansamente, né? Isso vem e desequilibra. E uma outra ordem de ideias, uma outra ordem de pensamentos, uma outra ordem de emoções, uma outra ordem de decisões, uma outra ordem de buscas, de compreensões surgem disso. E é nisso que o ser humano avança. É nisso que a alma cria. São essas as oportunidades de crescimento. Porque, assim como a natureza, nós deveríamos, diante disso, nos renovarmos. Voltarmos para dentro de nós próprios, né? Fazer um balanço geral do que essa dor grandiosa nos criou, o que isso modificou dentro de nós e como que a gente vai seguir daqui para diante. Então, existe esse processo que ele é mesmo focado nesses disparadores que a vida e que o cenário presente nos traz. Mas há também situações das quais o ser, o espírito imortal, em suas conjecturas, em suas reflexões, né, em sua atitude de inconformação com a vida, na sua atitude de rebeldia, fica diante da vida, que aparentemente é de mansidão, né? Seguindo aí um curso metódico, né? Dos dias que se passam sem grandes mudanças ou coisa assim. E a alma, esse espírito, por inquietude, por atitudes ainda de difícil assimilação, está sempre vasculhando essas dores da alma. Então, os próprios pensamentos, né, o que está no campo das ideias, não permite que esse indivíduo encontre a verdadeira alegria diante da vida. Então, estão sempre na retaguarda, estão sempre se achando preteridos, se sentem abandonados, se sentem sozinhos, se sentem amargurados, não é? E é legítimo isso. E a atitude não é de que estes merecem uma condenação ou que eles são fracos. A leitura não é essa. Por quê? Cada qual de nós obedece a essa ordem íntima, instituída por nós próprios. A fortaleza para empreender novos caminhos, ela precisa ser conquistada por nós próprios. E todos nós, sem exceção, sabemos que isso é muito difícil. Por isso que Jesus, sabendo das nossas dificuldades, sabendo das nossas limitações, sabendo que nós estaríamos constantemente à volta com esse tipo de experiência que revisita as dores da alma, Jesus disse: vinde a mim como estáis
e eu vos aliviarei. Jesus traz para a gente assim, não uma palavra de condenação, não uma palavra de julgamento, nem de dizer pra gente, nossa, como que você é fraco, né? Poxa, podia estar fazendo, né, coisas melhores, mas fica aí nessa choradeira, fica aí nesse sofrimento, fica aí preso nessa dor, não acorda, não sai disso. Jesus não falou isso para nós. Jesus disse, vinde a mim como estáis, que eu vos aliviarei. Ao mesmo tempo que ele não nos condena, que ele não recrimina, ele está dizendo, ele diz assim para todos nós, a dor é um fato, as lágrimas existem, elas são legítimas, mas permanecer nela ainda assim é uma decisão sua. Então, se você quer sair desse estado, venha até mim, porque, meus irmãos, o único caminho da gente vencer essas coisas, a tristeza, a apatia, a solidão, a dor, né? É o amor, meus irmãos. Esse amor ensinado por Jesus, esse amor é vivido pelo Cristo. Quando nós percebermos que existe à nossa volta oportunidades inúmeras de servir, nós vamos preencher o nosso coração, os nossos dias, com a capacidade de amar. E esse vazio existencial que nos acompanha aí de diversas encarnações, ele cederá lugar a coisas boas e produtivas. É isso que Jesus está dizendo para nós. Então, se a gente tem a vida trazendo para nós os disparadores que de um tempo e outro faz esse turbilhão, em outros momentos a gente não vai ter esse disparador tão forte a ponto da gente falar assim, quer ver, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala assim, eu fiquei assim depois que eu perdi meu pai, né? Para mim foi muito difícil a perda dele, é uma pessoa muito querida e tal, né? Eu fiquei assim depois que eu sofri um acidente e eu me vi com limitações, isso foi muito difícil para mim. Eu fiquei assim depois que eu tive um amor muito grande na minha vida e essa pessoa não respeitou o meu amor, me traiu e isso causou muito pesar em mim, né? Eu fiquei assim depois que eu empreendi todas as minhas economias num determinado empreendimento e isso não deu certo, faliu e eu levei a minha família à derrocada. Entende quando a gente consegue às vezes pontuar o início daquele estado de tristeza, de depressão, de nervosismo. Mas em outros momentos a gente não consegue pontuar, a gente diz assim, eu não sei, eu me sinto assim, eu não sei dizer, né? Mas tem dias que eu não consigo levantar da cama, tem dias que eu não tenho vontade de tomar um banho, tem dias que eu não tenho vontade de conversar com ninguém, né? Entende a diferença? Mas tanto um quanto o outro estão ligados a esse mecanismo de trazer à tona, na consciência presente, aquilo que está no inconsciente. E quando isso vem, é para que a gente possa crescer diante dessas experiências. Então não é nem de condenação, nem de julgamento, mas de entendimento de que essas dores são reais, elas são legítimas, elas acontecem, que é difícil vencê-las, mas não é impossível. Porque, pensa bem, olha só por que não é impossível e a gente precisa entender isso. Olha só, a gente tem um arquivo aqui, enorme de coisas que precisam ser, requisitadas para essa depuração, vamos dizer assim.
E diante disso tudo aqui, para essa existência, foram tirados esse ponto, foram tirados esse outro ponto aqui, foram tirados esse outro aqui. Então essas coisinhas daqui, dessa encarnação, é que temos condições de viver. Senão, não estariam ainda à tona, estariam aqui, fechadinhas aqui, latentes. Porque Jesus disse que Deus não nos daria fardo que nós não conseguiríamos carregar. Então, meus irmãos, a gente primeiro precisa se encher de energia, se encher de força e de coragem e pensar assim, poxa, é isso que está na minha vida? Isso aqui está no meu cenário? É com isso que eu estou me deparando agora? É com isso que eu vivia há tantos anos atrás? Hoje é a hora de eu tentar me libertar. Se agarrar com Jesus é o caminho. O trabalho no bem é a solução. Então, meus irmãos, a gente precisa encontrar isso. Em Jesus, a força necessária. E na prática da caridade, o exercício das nossas melhores potencialidades. Porque ao mesmo tempo que eu falo para vocês desse arquivo aqui, ó, que precisa ser trabalhado, nossa origem é divina. Então existe um acervo imenso de bondade dentro de nós. Existe um turbilhão de energias positivas, de virtudes que também estão guardadinhas. Então, em cada contraponto desse da dor, eis que uma virtude dessa precisa reacender. É esse trabalho de reconstrução. Eu tiro um negócio desse lado obscuro meu e trabalho ele com tudo de bom que eu já tenho. É uma dinâmica de construção íntima, de retomada espiritual do que nós temos de melhor. Então a Joana vem falar pra gente dessa dificuldade que a gente às vezes tem do enfrentamento, porque a gente precisa compreender esse universo. Ela usa nessa página aqui uma comparação que eu achei assim boa mesmo, belíssima da gente entender. Essa coisa do nosso psiquismo, do inconsciente, do como o consciente está nisso. Ela, num desses parágrafos, ela diz assim, ó, o inconsciente, essa partezinha que eu te falei aqui, humano, ele pode ser comparado a um oceano imenso. Vamos pensar aí, gente, com as nossas ideias, vamos pensar aí num oceano. Aí ela fala assim, sendo a sua consciência um pequenino barquinho. Olha só, um pequenino barquinho, quase que à deriva, ao sabor das ondas que emergem e sacodem. Então, olha o que ela quis dizer aqui. Você tem aqui o inconsciente, olha esse universo aqui que ela está te falando, né? Desse oceano imenso aqui, ó. E o consciente, ou seja, esse nosso eu presente agora, né? Esse nosso momento agora, sendo esse barquinho à deriva, quase que à deriva, ou seja, sem ordem autônoma, vivendo a revelia ali no meio daquilo que esse oceano, enquanto onda, enquanto movimento, enquanto vento, vai fazer transitar. E é nisso que ela coloca pra gente a necessidade das nossas reflexões. Olha que lindo, ela diz assim, olha, sucede que a vida física é uma experiência de evolução sem limite. A cada passo adiante, deve sustentar-se em degrau de segurança, onde estejam estruturadas as conquistas significativas. Então, dentro desse mecanismo que eu tentei colocar para vocês aqui, então vamos lá, a vida veio, né, com um disparador ou sem disparador, você está vivendo agora aqui seus momentos turbilhões, ou você viveu lá, ainda está aqui com os reflexos dele, né, e todos os outros que a gente ainda vai viver. Então, à medida que isso vem e traz pra gente essa desordem, a gente tenta resgatar o que a gente tem de bom para vencer isso aqui, ela fala que à medida que a gente avança nesse processo reencarnatório, ou seja, cada existência nossa vai nos dar esse avanço na nossa história imortal.
né? Porque o progresso ele é inevitável. Então, a cada etapa que a gente vence, é um degrau que a gente conquista, né? Dessa grande escada da vida, a gente conquista esse degrau com valores que não se perderão. Então, as conquistas que são verdadeiras, que são as conquistas da alma, né, do entendimento, do psiquismo, mais uma vez deixando isso tudo aí de material para trás, porque a gente às vezes perde uma encarnação inteira preocupando com conquistas materiais e isso não vai nos sustentar, isso fica tudo por aí, né? Numa encarnação você nasce muito rico, na outra você nasce paupérrimo, na outra você nasce em condições de equilíbrio e assim a gente vai tocando a vida, porque isso tudo fica por aí. Isso é só cenários que a gente precisa viver. O que a gente realmente leva são os valores morais adquiridos, conquistados ao longo da nossa existência. Ela diz assim, ó, como ninguém retrocede, a fim de anular na origem os males que praticou. Então, vamos lá, você tem lá suas questões lá do passado. Você não vai voltar lá naquele passado, naquela circunstância lá das encarnações anteriores para resolver. Ela diz assim, torna-se-lhe necessário proceder agora com retidão de forma e vivenciar no futuro os resultados benéficos do comportamento saudável que se permitiu. Então, ela está dizendo o seguinte aqui para nós, com toda clareza disso. Olha, existe aqui esse arquivo aqui de coisas que ao longo da sua existência mortal você foi arregimentando. Coisas erradinhas que a gente foi fazendo tá aqui, né? De escolhas que a gente tomou, pensamentos que a gente alimentava, comportamentos, essa coisa toda, tá tudo aqui. Aí ela diz, você não vai hoje aqui, pleno século XXI, conseguir voltar lá, no século XVII, por exemplo, para tentar resolver uma coisa que você fez lá. Não vai, isso você não consegue fazer. Então, o que te cabe hoje aqui? Essas coisas estão aqui, né? A gente vai precisar trabalhar isso tudo aí para sermos espíritos plenos, né? Gozar da nossa plenitude espiritual, de espíritos perfeitos que seremos. Então, ela fala, você não vai voltar lá. O que te cabe hoje? Construir sólido comportamento em meio a essas turbulências que hoje aparecem, que hoje se refletem em função daquela estrutura construída lá no passado. Então, ela hoje ainda está aqui, é você fazer disso aqui o melhor exercício que você possa hoje, dentro desse novo cenário, que com certeza mais brando do que aquele que você viveu lá. Então, você está aqui hoje nisso, se arregimenta de energias novas, se fortalece de coisas boas, para que no futuro, em outra encarnação, isso já esteja mais brando ainda e você possa gozar das benesses do exercício do bem aurido nessas experiências de agora. Então, você pulou de um estado de escolha ruim, que te criou embaraços aqui, para os reflexos que ainda se fazem hoje, uma reflexão que você tem hoje, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nos esclarece, que lá a gente não tinha, hoje tem, né? E a partir daqui reconstruir mais fortalecido, vivenciando a dor que tiver que viver, vivenciando as angústias que tiver que viver, mas saindo forte disso aqui, para lá na frente tá cada vez melhor. Então, é buscar equilíbrio a cada encarnação. Vamos continuando aqui. Ela diz o seguinte, olha, de qualquer forma, é necessário bem canalizar as tormentas do coração, não se facultando prosseguir em descaminhos ou liberação das forças desastrosas, sob a alegação da falta de energia moral, de resistência para lutar contra o mal, e que se encontra enraizado no âmago do ser, tá lá. De essência divina, todos os espíritos possuem tesouros inexplorados, que aguardam a identificação, a fim de serem aplicados a benefício da elevação moral.
Então, isso aqui, ela vem falar isso dessa construção que nós estamos falando. Apesar da gente, de ser num planeta como o nosso, de provas e expiações, onde a gente ainda tende muito mais às questões do mal do que do bem, por ser natural a gente vivenciar essas dores, é necessário a gente não permanecer nela, porque isso não é bom para nós, não é bom para a coletividade como um todo, né? Porque a gente não vive na vida sem interferir na vida do coletivo, mas não é bom para nós, porque a tristeza e a apatia, a fraqueza, né, não nos permite avançar. A ponto tal da gente criar tanto um buraco nisso tudo que a gente depois não consegue, sem dores maiores, sair do buraco que a gente se colocou. Então ela tá fazendo um convite para isso. Então não se permita dizer eu não consigo, eu não posso. Vamos de novo àquelas colocações de Jesus: vinde a mim como estáis, que eu vos aliviarei. Então é buscar Jesus como um caminho e a caridade como a solução, né? É importante isso. Ela coloca assim, para nos finalizando aqui, ela diz: além dessas dores todas, né, que a gente vivencia, ela pede para a gente tomar cuidado com outros pontos que a gente às vezes não se dá conta, mas que também está nesse mecanismo de nossos arquivos do passado. Ela fala: há tempestades da alma que são muito sutis e nem por isso menos perigosas. Ela trata-se daquelas que podem ser disfarçadas, que dilaceram interiormente aqueles que a padecem, enquanto as suas vítimas deixam-se consumir, atuando de forma incorreta, enquanto lhes permite a presença daninha. Então ela está falando aqui, existem outras coisas tão sutis que a gente leva por conta do caráter, que a gente leva por conta de esse é meu jeito de ser, eu sou assim, né? Alguns levam até para a questão dos signos, né? Eu sou sagitariano, eu sou aquariano, isso é assim. A gente precisa, sabe, gente, repensar nessas coisas aí. Nós somos espíritos imortais, meus irmãos. A nossa história é nossa, a gente constrói isso, então pensar num determinismo, né? Isso é complicado, tá? E que seria isso, então, que ela está falando? Ela vai dizer aqui, olha, podemos identificar algumas delas. O ciúme, olha só, capaz de qualquer ação nefasta para atenuar a insegurança pessoal. A inveja, que corrói como ácido os sentimentos mais revigorantes. A intriga, sorrateira e cruel. A calúnia, covarde, que se esconde sob a máscara de um sorriso pérfido. Olha o que ela está colocando aqui. Então ela está dizendo que isso aqui que está junto de nós, que às vezes a gente fala assim, esse é meu jeitinho de ser, né? É porque eu nasci sob ascendência tal, de tal, enfim. Isso são questões morais que são tão sutis que a gente leva para esse campo e pensa que isso é assim mesmo, tá pronto. Não, a gente tem que cuidar disso, porque o ciumento, por exemplo, ele vive com desespero, gente. E eu falo de ciúmes assim, do amor, dos filhos, da família, de bens materiais, né? Gera um apego, um sentimento de posse que tira a paz, tira o sossego, tira da gente, dos outros, né? Ela fala aqui da intriga, né? Como que há pessoas que estão sempre ali querendo criar desordem, colocar uns contra os outros. Olha, é complicado isso, né?
Ela fala aqui da calúnia, né? De você falar do outro algo que denigre, né? A gente não tem esse direito. E esse tipo de coisa ela chama de sutil, porque entra no campo assim, esse é meu jeitinho de ser. E não tem que ser assim. Ela tá falando aqui pra gente, acorda pra isso, né? Acorda pra isso, porque isso também é uma coisa desse seu arquivo construído por você mesmo, mas que se não está no campo das virtudes, precisa ser banido. E a reconstrução disso é sempre se contrapor ao vício, à virtude, que lhe contrapõe no caso, né? Então ela termina dizendo assim, espíritos de escola, a perfeição maior que é dada ao ser humano conhecer, conviveu com a sociedade do seu tempo, dominada por interminas tempestades da alma, nunca se permitindo qualquer anuência às tormentas que eram criadas pelos seus inimigos, a fim de dificultar-lhes a marcha do seu amor. Ensinou pela paciência, pela misericórdia, a melhor técnica de vencer esses torvelinhos íntimos. Amar-se inicialmente, para poder amar ao próximo. Melhorar-se cada dia, até culminar no amor de Deus. Então ela termina dizendo que é para a gente ter, nesses processos nossos de transformação, a gente ter Jesus como nosso guia e modelo. Sempre Jesus, meus irmãos, sempre Jesus. E que ele foi tocado por esses sentimentos humanos das pessoas que conviviam com ele, porque ele foi indagado por isso, tentaram dificultar o caminho do Cristo, tentaram criar embaraços, dificuldades, mas para todas essas coisas puramente comportamentos do espírito imperfeito, Jesus respondeu com a perfeição que lhe era peculiar. Então, os gestos que se contrapuseram a todas essas investidas foram a do amor, foram da caridade, da benevolência, da bondade. Então, essas respostas que Joana nos convida a dar para essas coisas, para nós próprios e para todos aqueles que chegam até nós com sentimentos que não sejam bons, dadivosos. Que Jesus nos abençoe nessa tarefa, nessa empreitada que é de todo dia, né? É acordar todo dia pedindo proteção para a gente, naquele dia, vencer tudo que precisa ser vencido com caridade e amor. Muita paz, meus irmãos. Que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita alegria, de muita serenidade. Que vocês possam viver momentos de refazimento. E que semana que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Um abraço.